Olá, temos aqui a questão número 121 do caderno azul. Então essa questão fala que os antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Aqui a gente tem uma lista de 5 antimicrobianos, então, e a questão no enunciado dela, ela pede, qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo. Então, para responder essa pergunta, o aluno precisava entender que a estrutura na qual o antimicrobiano vai atuar, ele tem que pertencer somente ao fungo. A bactéria não pode possuir. Então, se a gente for analisar, a bactéria é uma célula do tipo procarionte e o fungo ela é uma célula do tipo eucarionte. Logo, ribossomos. As bactérias também possuem ribossomos. Mas as bactérias não possuem microtúbulos, porque microtúbulos fazem parte do citoesqueleto das células eucariontes, tá? Logo, o gabarito então seria a estrutura número 2, o antimicrobiano número 2, alternativa B. Membrana plasmática, todas essas células possuem, a síntese de tiamina e de uracila também. Na questão 122, temos aqui um texto falando sobre o veneno da cascavel, pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Então a gente está falando aqui, essa molécula ela tem a função de modular a coagulação sanguínea. E ela modula de que forma? Causando hemorragia, ou seja, ela vai diminuir a coagulação sanguínea. E termina falando que, embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. E aí a questão ela pergunta qual seria o potencial de aplicação dessa molécula na indústria farmacêutica. E já na letra A, a gente tem o gabarito. Por conta do seu efeito anticoagulante, essa molécula poderia ser utilizada para impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de acidente vascular cerebral. Aqui temos a questão 123. Nessa questão, temos falando sobre um buraco negro. O buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, na qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar. Atentem-se a isso, a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Se a gente for lembrar do cálculo da força gravitacional, a gente vai ter ele representado por força gravitacional é igual a gravidade vezes a massa de um corpo 1 vezes a massa de um corpo 2 dividida pela distância ao quadrado. Se a gente for levar em consideração aqui a Terra e o Sol, a questão ela não fala nada sobre ocorrer uma alteração na distância entre essas duas estruturas, a distância tanto com o Sol como com a substituição do buraco negro é igual. Assim como a massa do Sol ela permanece inalterada, porque mesmo tendo sido substituída
pelo buraco negro, a massa do buraco negro, ela permanece igual à massa do Sol. Logo, na fórmula geral, não temos nenhuma alteração. Então, por conta disso, o gabarito seria a letra E. Os corpos celestes iriam manter a sua órbita inalterada, porque não houve alteração nem na distância nem na massa desse buraco negro. Na questão 124, temos um texto falando sobre algumas terapias utilizadas durante a pandemia de Covid-19, com destaque para a utilização do ozônio como um agente sanitizante. E aí, o que o enunciado quer saber nessa questão é a toxicidade do ozônio, né? A gente tem aqui no finalzinho. No entanto, a pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, a formação de subprodutos ao nível de concentração segura e as precauções necessárias. Se a gente for lembrar, o ozônio ele tem uma representação molecular de O3. O ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Logo, o oxigênio ele já tem um potencial oxidante. A gente tem a formação de vários compostos no organismo que acabam sendo tóxicos, né? Compostos oxigenados, como por exemplo o peróxido de hidrogênio. Já o ozônio, ele tem um grande efeito oxidante. Se a gente for perceber, o oxigênio, o O2, ele já tem um efeito oxidante e esse efeito ele acaba sendo intensificado no ozônio. Por isso o gabarito é a letra B. Na questão 125, temos aqui uma figura e um texto. Né? Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Tá? Então, esse realmente é um processo normal. Vamos lembrar que lá na formação do zigoto e dos gametas, né, a gente tem a inativação de um dos cromossomos sexuais, porque a mulher ela recebe cromossomos XX da mãe e XX do pai, e esse cromossomo ele acaba sendo inativado. Um deles vai ser inativado nesse processo de fecundação. Quando isso ocorre, se você tiver um cromossomo X normal, sem alterações, a mulher, fruto daquela concepção, não vai desenvolver nenhuma condição genética. Entretanto, se o cromossomo inativado for o cromossomo saudável, sem alterações, e o cromossomo que não foi inativado for aquele que possui alguma alteração do tipo recessiva, essa mulher ela vai manifestar uma determinada doença. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra E. Uma expressividade variável é o que apresenta essa situação genética aqui. Na questão 126, a gente tem um enunciado falando sobre o tratamento de água. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação, uma estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada da grande parte desses sólidos? Vamos lá, ele aqui diz a ordem, o enunciado está dizendo a ordem dos eventos. Se a gente for imaginar lá o tanque de água, no qual a água está sofrendo esse processo de tratamento, ao ser adicionado um produto químico que vai começar o processo de tratamento, ele vai inicialmente fazer com que as moléculas sólidas presentes na água, elas se aglomerem, fazendo o processo de coagulação. Mas não é nesse momento que há retirada das partes sólidas. Quando é que isso vai acontecer?
quando houver o processo de decantação, que é quando esses coágulos formados com esse material sólido irão se depositar no fundo do reservatório. Então, na parte mais superior, devido à densidade, a gente vai ter a água sem esses resíduos sólidos, e na parte mais inferior do reservatório, a gente vai ter a presença desses coágulos sólidos. Então, o correto nessa questão é o item B, decantação. Na questão 127, temos aqui um pequeno texto também, e ele fala o seguinte: os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina. A gente tem uma molécula aqui, ó, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. E aí a questão pergunta: em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Se a gente for analisar, a ATP sintetase está presente lá na membrana interna da mitocôndria, né? Os prótons eles vão entrar na matriz mitocondrial e vão sair pela ATP sintetase formando o ATP. Se essa termogenina está impedindo a chegada dos prótons até essa proteína, essa estrutura chamada ATP sintetase, a gente vai ter então um problema, um impedimento na fase de fosforilação oxidativa, que é a etapa final do metabolismo energético celular, na qual é produzida a maior quantidade de ATP. Na questão 128, a gente tem aqui um texto e uma tabela também, e aí a gente precisa analisar isso, né? A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com bases em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a rota de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para a viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Então aqui a gente precisa ter um pouco de conhecimento acerca das leis básicas da física, né? Sobretudo com destaque para a lei de Ohm. A lei de Ohm, então, ela é representada pela forma V é igual a R, que é a resistência, vezes I, que corresponde ao potencial elétrico. Nesse contexto, a gente quer saber qual a resistência dessas pistas. Então, a gente vai isolar esse R e a gente vai ter V, que é o meu DDP, minha diferença de potencial, sobre I. A partir disso, a gente vai fazer um cálculo dessas 3 rotas, levando em consideração quais delas vão ter a maior resistência. Então, se a gente fizer o cálculo da rota 1, a gente vai ter aqui 510 dividido por 4. E isso vai dar um valor aproximado de 127,5 ohm.
Se a gente fizer a resistência 2, a gente vai ter 608 dividido por 4, que vai dar igual a 152 ohms. Já a resistência 3, ela vai ser de 575 ohms, 575 volts, perdão, dividido por 3. E isso vai dar um valor de 191,6 ohms. Logo, se a gente for colocar isso aqui em ordem crescente, a gente vai ver que a ordem crescente corresponde a R1 menor do que R2, menor do que R3, e por isso o gabarito correto é a letra A. Na questão 129, temos aqui uma questão sobre o ciclo do nitrogênio. É uma questão bastante comum no Enem, assim como o ciclo do carbono, sempre é cobrado. E nessa questão a gente tem os efeitos da chuva ácida no solo. Então, se a gente for lembrar, a chuva ácida ela vai ter a presença de alguns ácidos bastante fortes. Por exemplo, o HNO3, né, o ácido nítrico. E ácido, ele tende a fazer uma liberação de prótons de hidrogênio. Ao liberar esses prótons de hidrogênio, ele vai tornar o solo bem mais ácido. E numa tentativa de equilibrar o pH do solo, haverá então a produção de uma base, de uma molécula que tenha propriedade básica. E no caso seria o íon amônio. Dessas estruturas que a gente tem aqui, ele é o íon, né, mais básico, que seria ideal para combater essa acidez do solo. Na questão 130, a gente tem um pequeno texto que fala sobre, no processo de captação da luz pelo olho, para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Vamos lembrar, os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons, que compõe os raios luminosos, está associada à sua frequência e à intensidade, ao número de fótons incidentes. Vamos lembrar aqui então que essas duas células estão presentes lá na retina e elas vão ter funções diferentes. Os cones estarão associados à visão em cores. Então, para enxergarmos as cores, a gente tem uma atuação principal dos cones. Já os bastonetes estão associados à visão com a diminuição da luz, a visão em um ambiente pouco luminoso, né? Aquela penumbra, geralmente do fim da tarde, ou então a visão noturna realmente. Logo, um animal que tem bastonetes mais sensíveis, ele irá conseguir enxergar bem em ambientes mal iluminados. Por isso, o gabarito correto é o item C. Na questão 131, temos aqui um texto e algumas figuras, representação de moléculas químicas, né? E o texto fala, de modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas,
foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Se a gente for olhar essas substâncias, o que está em comum entre todas elas? A presença de um anel que a gente chama de anel aromático, ou também de anel benzênico. Logo, o gabarito é a letra C. Essas estruturas são chamadas de aromáticas, essas moléculas são aromáticas porque todas apresentam em sua estrutura um anel benzênico. Na questão 132, temos um texto que fala sobre estratégias para eliminação, para a erradicação da dengue. O texto fala: os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio de cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Esse último período desse texto, ele nos dá a resposta da questão. A bactéria e o vírus, ao entrarem no corpo do hospedeiro, eles irão entrar em competição para ver qual dos dois conseguem conseguem os melhores benefícios dentro daquela célula. Logo, haverá então uma competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Eles irão competir para manterem-se vivos dentro do organismo. Na questão 133, temos aqui um texto que inicia falando sobre o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros consideram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. No caso, seria não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um T. cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Olha, então, a partir do momento que o organismo entrar em contato, o sistema imune entrar em contato com essa molécula, ele vai identificar ela como fazendo parte do protozoário. Depois de induzir as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então, para a gente entender isso, a gente precisa lembrar um pouco do complexo antígeno-anticorpo. Tá? O antígeno, ele é uma molécula, uma estrutura, uma parte da bactéria, do fungo, do vírus, que vai desencadear uma resposta imunológica. Então, qualquer estrutura que seja capaz de desencadear uma resposta imunológica, ela será chamada de antígeno. E aí, diante desses antígenos, a gente tem a presença de anticorpos. Esses anticorpos são proteínas, eles vão identificar esse antígeno e irão combater essa infecção que está havendo no organismo. No caso, ao identificar a molécula tumoral como uma parte do protozoário, que é algo incomum para o corpo, todas as outras células tumorais que estiverem no organismo e possuírem aquela molécula também serão entendidas como partes do
protozoário, logo serão entendidas como antígenos. Por conta disso, o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa é a apresentação de antígeno específico. Na questão 134, temos aqui uma questão de física, e ela fala: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo, de uma geleira, é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B está na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros e no ar é de 340 metros. Então, a velocidade na água é bem maior do que a velocidade no ar. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes a esse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Bom, então vamos lá perceber aqui uma coisa. Inicialmente a gente tem que entender qual a diferença aqui de tempo entre o sonar, que leva em consideração a água, que é o item A, e o B, que está presente no A, que está na proa da embarcação. Se a gente pegar duas regiões idênticas aqui dessa onda que foi criada, a gente pode perceber que a diferença entre essa parte, esse ápice da onda, e esse ápice da onda, que ela tem a mesma morfologia, mas a diferença entre a ocorrência dessa e a ocorrência dessa é de cerca de 12 segundos. A partir disso, a gente consegue predizer que o quê? Considerando que esse movimento do barco é um movimento linear, a gente entra naquela fórmula básica da física que deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. A partir disso, a gente consegue perceber que o tempo, tá, de chegada do sinal no ar, ele vai ser menor do que o tempo de chegada na água. Então, se a gente levar em consideração, ele vai ser o tempo do ar, ele só vai ser igual ao da água se eu considerar 340 mais esses 12 segundos. A partir disso, eu consigo fazer uma